Olá, continuando nossas aulas, vamos trabalhar desenho geométrico, retomando, né? E agora a gente vai trabalhar as figuras geométricas espaciais. O contrário disso seria as figuras planas, figuras geométricas planas, que a gente trabalhou anteriormente com o quadrado, o triângulo, o círculo, né? E agora a gente vai dar volume para essas figuras. Então este nome, né, o volume, que a gente tem num objeto, né, do cotidiano, da vida real, né, a gente sabe que isso aqui tem profundidade, tem altura, se consegue dar a volta em torno dele, a gente tem que representar isso no papel. Para representar isso no papel, a gente tem algumas técnicas. Uma das técnicas para criar o volume dessas figuras geométricas é o sombreado. E a outra é criar a linha Z, né? Que, como a gente sabe, você tem nas figuras planas o X e o Y, sendo o X a largura e o Y a altura. Só que agora a gente vai criar essa linha aqui, que é a linha de profundidade, que a gente chama de linha Z. Isso não é um 3 não, tá? É um Z, que é a profundidade. Como é que a gente faz isso? Bem, vou fazer a mão aqui sem régua, só para ser entendido melhor. Por exemplo, no lugar do quadrado, teria aqui altura, largura. Aí eu tenho o quê? Uma figura geométrica plana. Certo? E eu quero dar profundidade a essa figura. Então eu pego essa mesma frente, uma das faces, uma das formas, né, para fazer. Pego uma dessas faces e dou profundidade. Estou usando a linha Z. Repito ela aqui embaixo, fecho aqui. E eu tenho essa sensação de profundidade. Melhorando isso, né, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que a luz está vindo daqui e escurecer esse lado de cá. Posso até projetar a sombra para cá. E aí eu tenho essa noção de profundidade, né? Claro que isso aqui a gente está fazendo à mão, é de forma mais grosseira de ser feito, mas para você entender como a gente cria esse volume no objeto. A gente vai ver todos esses objetos sendo feitos, mas o exercício vai ser a construção de uma cidade a partir dessas formas geométricas espaciais, ok? Então vamos lá, vou dar uma pausada aqui, trocar o papel e vou iniciar já construindo os objetos e preparando para o exercício da cidade. Então, retomando aqui, já deixei pronto o cubo. E aí eu fiz o cubo numa técnica chamada isometria. A gente não falou disso ainda, talvez não fale agora no 7º ano, vai falar isso para o 8º e 9º ano. Então eu já preparei aqui e depois a gente, numa aula presencial, a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas basicamente é você usar as linhas verticais com uma medida, eu medi aqui com 4, e todas as linhas têm 4 centímetros. Então o que eu fiz? Eu faço o uso de um esquadro de 30, né? Lembrando, né, que esse quadro aqui ele tem 60, 30 e 90, certo? Então, sabendo que esse é o esquadro de 30, usando esse esquadro e uma base aqui paralela, essa régua aqui, ela serve como um apoio, onde eu encosto o esquadro aqui e ele não vai não vai sair do alinhamento. E aí eu fiz essa técnica da isometria usando isso, né? A distorção da profundidade usando o esquadro, que é a linha Z, e aqui a mesma coisa. No caso aqui a gente acaba vendo duas linhas Z's, né? Que é uma Z para um lado e para o outro. Então por isso que a isometria é um pouquinho mais difícil, mas dá para dar conta de a gente explicar aqui
qual é o exercício. Então, vou chamar isso aqui de cubo. Vamos chamar, não, o nome dele, né? Então, vamos chamar ele de cubo aqui. Esse é o cubo. E do triângulo, usando essa mesma técnica, agora vocês vão ver como se faz, eu vou fazer a pirâmide. Vou colocar aqui uma das verticais com 4 centímetros, vou marcar aqui 0 e 4. Ok. Fiz aqui. Lembrando que a base da pirâmide, ela é um quadrado. Então essa linha aqui é só uma linha de referência. Por isso que pode ser um cone também, a nossa segunda referência do triângulo. Eu poderia fazer tanto a pirâmide quanto um cone. Então talvez uma das opções seria o cone para fazer a cidade. E a pirâmide teria uma base quadrada, né? Só lembrando que a base quadrada só vai aparecer duas faces dessa pirâmide. As outras duas ficarão escondidas. Bem, então dessa base aqui, eu levanto. Vou fechar o quadrado primeiro. Então para fechar o quadrado, eu tenho que botar aqui a medida de 4 para cada lado. Foi uma opção que eu fiz. Depois eu vou escrever, digitar os valores aí certinho, para ninguém ficar perdido. Essa é uma aula um pouquinho mais difícil, né? Aqui, pronto. Lembrando que cruzando as linhas, eu tenho o centro. Esse centro aqui, ó, é essa parte alta da pirâmide aqui. Então, esse centro, ele tem que ter a mesma largura, a mesma altura dessa lateral aqui. E aí eu vou pegar aqui e vou colocar 4. E depois vou ligar os pontos. Este aqui. Coincidentemente, esse ponto está alinhado. Então parece que é uma linha só, mas na verdade não foi. Ela vem ligando aqui, ó, daqui até aqui embaixo. E depois para cá. Então o que que aparece da pirâmide? Eu apago todas as linhas agora. Duas faces dessa pirâmide. Ok? Aquele exercício, né? Que eu sempre peço. Deixa eu escrever aqui. Pirâmide. Além de desenhar, você tem que pensar no que você está fazendo. Então, se você está pensando em fazer um cubo, você tem que já imaginar esse cubo. Se você não consegue imaginar, você pega um objeto que tenha mais ou menos esse formato para você entender o que vai acontecer. É um dado, uma caixa de fósforo, né? Um formato próximo a essa ideia que eu estou fazendo aqui. Pirâmide é mais difícil, né? Mas enfim, se você tiver uma referência real em casa, olhe essa referência, sabendo que a base é a base do quadrado. Então a base do quadrado eu vou puxar linhas que vão fechar. Então se eu abrisse isso aqui, só para a gente entender, se eu fosse recortar, fazer uma pirâmide de papel, eu teria que ter uma base quadrada e 4 triângulos na verdade, 4 triângulos, né, que vão se fechar e vão formar aqui em cima essa pirâmide. Então ele estaria aberto e ao fechar ele forma essa pirâmide aqui. Então isso é um conceito, né? A gente está fazendo um desenho onde você vai perceber a forma de volume ou tridimensional na sua mente, porque na verdade, é claro, isso aqui são formas planas, mas que dá a ilusão, né, de uma forma tridimensional. Então é isso que você tem que imaginar. Todo exercício que tenha desenho geométrico, figura geométrica espacial, o exercício da imaginação, ele é cobrado, ele é pedido. E a outra forma é a esfera. Bem, a esfera eu vou pegar um compasso. Para quem não tem, pode usar uma moeda, um copo, sem água, né? Limpo. E fazer isso aqui. Como eu já fiz, eu fiz isso aqui com 4. Eu vou colocar aqui
2 centímetros. Eu marquei aqui 2. Lembrando, né? O 2 é o raio. Fixei, rodei e eu tenho um círculo com 4 de diâmetro, que é exatamente o dobro do raio. Ok? Sai um pouquinho porque essa superfície, lembra que eu falei que tem essa superfície um pouco mais macia? Essa superfície aqui não é igual àquela anterior que eu usei, aquela verdinha, que é uma superfície de corte. Essa aqui, a ponta do compasso, ela não fixa muito bem. Então deu uma saidinha aqui no final aqui, mas eu acho que deu para fazer bem. Bem, agora a gente tem o seguinte, lembra da sombra? Então vamos lá. Vamos imaginar a luz do lado de cá. Então vou colocar aqui uma luz artificial. Vamos desenhar aqui uma lâmpada. Só para ilustrar. Aqui está claro, aqui está escuro e aqui está mais escuro. Então, vou escurecer esse lado. Vou fazer rapidinho, tá? Depois você vai fazer isso com calma. Não esqueçam de mandar esse trabalho para o WhatsApp da escola, né? Que na verdade é o WhatsApp do coordenador. Né? Vocês já sabem disso. Eu tenho que conferir os trabalhos. Muito bem. Então aqui eu vou clarear um pouquinho mais. Vou pegar aqui um esfuminho. Pode ser um algodão também. Isso aqui não pinta, ele só espalha, para não ficar fazendo com o dedo, né? Isso vai sujar tudo. Estou espalhando. E a gente vai conseguir o efeito do volume. Ok? Lá de cá, mesma coisa. Você pode usar cor também. Você pode usar, por exemplo, esse aqui um azul bem escuro, esse aqui um azul claro, e esse aqui um azul bem clarinho ou branco. Então você dá esse efeito a partir efeito de volume por meio usando a cor. Né? Então, as cores dão esse efeito. A gente vê isso muito em padrões geométricos na estamparia, né? Camisetas, cortinas de banheiro, né? Toldos, esses padrões aqui vão se repetindo, são os padrões geométricos. Mas aqui a gente está tentando fazer um cubo em 3 dimensões. Aliás, um cubo, né? Que já é 3 dimensões. Bem, mesma coisa lá de cá, mas aqui tem um problema, aqui tem um errinho aqui. Se a luz está aqui, ela vai pegar aqui e vai clarear um pouquinho esse pedaço aqui. Essa forma aqui, ela é mais aberta, né? Então a luz passa. Claro que não estou fazendo um desenho realista, só para a gente ter uma ideia. Então aqui eu vou deixar este lado aqui, eu nem usei o lápis, só a sujeira do próprio esfuminho. Este lado aqui, um pouquinho na sombra. E eu já dou esse efeito de profundidade, certo? E a mesma coisa vai acontecer com a esfera. Só que a sombra da esfera não pode ser reta assim. Você tem que seguir o desenho da esfera. Então você vai arredondar. Digamos que aqui esteja pegando a sombra desse elemento aqui, e aqui teria um segundo ponto de luz. Porque senão vou ter que apagar de novo. Então deixa assim. Aqui seria um segundo ponto de luz só para a esfera. Uma outra coisa que pode aparecer aqui, já que a luz está aqui, é a sombra desse elemento aqui. Mesma coisa do lado de cá, se a sombra está para cá, a sombra vai ser projetada aqui. A sombra projeta o formato da figura que você está desenhando. Né? Obviamente algumas criam algumas distorções, né? Por exemplo, aqui vai criar uma forma diferente aqui.
fosse um pentágono, um hexágono. 1, 2, 3, 4, 4 lados. Só que esses aqui estão escondidos pela sombra. A projeção da sombra. Então você imagina aqui, ó, o cubo aqui aparecendo. Né? Aqui você imagina essa pirâmide aqui aparecendo. E aqui é o círculo, né? Lembrando que esse círculo eu dei uma mudadinha aqui, porque eu teria que fazer claro, mas eu teria que apagar de novo, então eu deixei assim só, e criei um novo ponto de luz aqui. O que acontece, né? Nos ambientes a gente tem uma luz aqui, outra luz em outro lugar, tem uma abajur atrás de você, então cada ponto de luz ele vai criando uma sombra diferente. Então tem objetos, às vezes, que você vê uma sombra vindo daqui e uma sombra menor vindo daqui, dependendo de quantos pontos de luz existem em volta dele. É fácil de observar isso à noite, quando você passa de bicicleta por um poste, a sua sombra vem sendo projetada do poste que está ao seu lado, para o lado. Quando você começa a chegar do outro lado, você tem a projeção do poste anterior e do poste que está à frente, então cria duas sombras. Então isso é fácil de observar e de comprovar também. Então no desenho a gente tenta fazer isso. Bem, então esse é o primeiro exercício. E aqui é a esfera. Ficou um pouquinho rabiscadinho porque eu estou tentando deixar esse desenho um pouco mais fácil de fazer, então eu fiz bem solto, sem muita medida, né, porque já é um desenho mais complicado, mas eu espero que vocês tentem fazer. Tá? Vou dar uma pausada e logo em seguida já vou gravar um novo vídeo, o outro vídeo que é o vídeo do exercício. Então eu vou usar essas formas, o cubo, a pirâmide ou o cone, lembra que eu falei dele? Ou o cone e a esfera para criar essa cidade, uma cidade aqui bem simples, né, com esses elementos espaciais aqui. Até daqui a pouco.